Mas a virada, assim, com o Senhor foi na hora que eu chamei o Uber pra ir embora. Eu tava voltando pro Brasil no dia seguinte. Eu chamava o Uber cancelava. Na terceira vez eu chamei aquele pop que era dividido. E tava um cheiro, assim, no carro, sabe? Tinha um cara do meu lado. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Aí eu ficava, ai Deus, cuida de mim, cuida de mim. E aí o outro desceu e o cara que tava dirigindo falou, ei, o que você tá fazendo? Aí eu falei, how was at the church? Tava na igreja, né? Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, prazer em conhecê-la, eu sou um discípulo de Jesus. Parece que aquilo entrou assim, Douglas, eu sou um discípulo de Cristo, né? Aquele dia o Senhor usou tanto daquele homem. E aí eu acho muito doido, eu queria já entrar nisso com você, que você lançou um livro e se chama No Altar. Eu acho que tem tudo a ver com exatamente isso que a gente tá falando, né? Fala, como é que nasceu isso aqui? Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast, esse encontro maravilhoso. Toda segunda-feira, 10 da manhã a gente tá aqui, a gente também tem de quarta-feira. Na verdade, no canal tem todo dia conteúdo, tá? Então, eu queria até te incentivar a se inscrever. Tem umas estatísticas que a gente sempre olha aqui, tem um monte de gente que assiste e que não é inscrito. Gente, para só um pouquinho, aperta aqui no se inscrever, porque pra você não custa nada, mas pra gente é muito relevante, porque o canal vai ficando cada vez com mais audiência e mais pessoas ouvindo essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, de que você é uma cópia de Jesus. Então, tudo que a gente faz aqui tem esse objetivo, formar Cristo em você e incentivar você a formar Cristo em outras pessoas. Então, eu queria te agradecer, você que é inscrito, você que está sempre com a gente aqui, você tem nos ajudado a espalhar essa mensagem. E olha, hoje o papo vai ser incrível, eu quero que você fique aí com a gente e conforme o Senhor for falando algo ao seu coração, deixa um comentário aí pra gente interagir. Beleza? Então vamos embora. Podcast de hoje. Uma honra, viu? Obrigada. Um dia eu fui lá, né? Sim. Ser entrevistado por você. Lá atrás. Eu acho que foi 2021. Foi, acho que foi 2021. Porque é o que você falou, a gente tava com acrílico aqui. Exato, uma honra. Não sei o quanto proteger aquilo, né? Eu também não sei, né? Mas a gente respeitou. Muito bom. E é uma honra estar aqui, viu, Douglas? Acompanho muito o Jesus Cop, tudo que vocês têm feito, influenciado na nossa geração. Então, fico muito feliz de estar aqui mesmo, que ter legal. esse papo, estar aqui conhecendo a sua galera, conversando. Então, que seja um papo edificante, Amém. que você possa sair desse podcast motivado, inspirado pela palavra do Senhor, pelos testemunhos, né? Que a gente sabe que há poder no testemunho. É, muito, muito. E eu queria até começar com isso, né? Porque uma das coisas que eu tava lendo é que você foi DJ, né? Que diferente, foi legal. E, primeiro, assim, como é que você se tornou uma DJ? Como é que foi isso, assim? E como é que foi o seu encontro com Jesus? Na verdade, eu conheço Jesus desde novinha. A minha mãe sempre me levou na presbiteriana. Minha mãe era católica, ela se converteu, começou na presbiteriana. Então eu cresci na presbiteriana, fazendo escolinha dominical, indo em acampamentos. Então eu cresci nesse contexto. Mas mais ou menos com uns 15 anos, a gente… eu cheguei aí pra Sara Nossa Terra. Você lembra da Sara? Era super ativa na igreja, viajava, fui pra Brasília, na Arena Jovem. Sim, que acho que a sede era Brasília, né? Ou é Brasília. E tinha célula em casa, assim, com 13 anos de idade. Mas com 15 anos, mais ou menos, a igreja fechou. E a pastora, infelizmente, faleceu lá da minha cidade, que eles tocavam a igreja lá, em Itapetininga. E fechou. Aí a gente ficou assim… né? E, enfim, e aí foi nesse momento onde eu me desviei, assim, e aí, enfim, sempre tive esse desejo artístico, assim, no meu coração, que não teve a ver nada com a minha família. Meus pais nunca, imagina, meu pai é muito do interior, uma cidadezinha de 10 mil habitantes, Pardinho. E então eles não entendiam que eu queria fazer balé, queria fazer teatro. Da onde vem essa coisa, né, da criação dentro da Jéssica? Então eles não entendiam. Mas eu persisti e aí com 18 anos eu vim pra São Paulo estudar teatro.
E aí eu vou filmar, e aí entrei nesse mundo mais, né, das artes. Fiquei um tempo lá, me formei nessa escola. Fiz alguns trabalhos, assim, mas nada muito grande. E o DJ surgiu porque, assim, é muito engraçado, mas meu nome é Jéssica, né? Exatamente, é DJ, né? E aí, quando eu ia fazer os testes como atriz, eu ficava com a claquete assim, aí o cara olhava e falava assim: de Jéssica, você é DJ? Todo mundo me falava isso. Aí eu, não, é meu nome, é Jéssica, não é Jéssica. Minha mãe quis colocar um quê Um de, plus né, ali. um plus. E aí eu lembro que a gente… E as coisas como atriz não davam muito certo. Fazia um comercialzinho, uma coisa ali, mas não tinha sabe? E aí eu lembro que a gente fez uma viagem pra fora. Minha irmã tinha se formado na faculdade de medicina. E tava ali ganhando um dinheirinho. Falou, ai, vamos viajar e tal. E a gente foi viajar. E nessa viagem eu vi alguns DJs tocando umas músicas que eu amava. Por exemplo, do Justin Bieber. E eles faziam meio que uma performance. E aí tinha uns negócios assim, que pulava água, cores. Aí eu falei, gente, que legal isso. Acho que eu gostaria de fazer isso, né? E tem um ponto, né? Por isso que as mães que estão assistindo não desistam de levar os seus filhos nas escolinhas dominicais, né? É. Porque a sementinha sempre esteve no meu coração. Então, mesmo quando eu tava no teatro, eu me incomodava com algumas coisas, sabe? Vai ter que fazer uma cena sem blusa. Aí eu ficava, ai, não, mas… E isso me incomodava. Então tinha valores bem firmados aí em você. E então ali pegava, sabe? Ai, Jéssica, nossa, não pode ser assim, muito pudor. Então eu tinha vários embates e minha mãe sempre falava, filha, isso não é de Deus. Assim, Ela falava? Né? Falava. Minha mãe muito crente, uma mulher de fé maravilhosa, assim, que o Senhor resgatou a minha família, né? Meu pai, minha mãe, enfim, um testemunho muito forte. E nós somos, assim, uma família muito… minha mãe, ela me passou esses valores muito fortes. Então ela falava assim, filha, você acha que o Senhor tem isso pra você? Deus tem algo melhor pra você. Imagina, né? Porque não nada contra, mas beija um aqui, beija outro ali, e não sei o que aqui, e aí faz cena assim. Não é isso que o Senhor tem pra você. Ele te guardou, você é escolhida, você é amada, ele te desenhou pra ter uma família. Esse meio é um meio corrompido, cuidado. Então minha mãe falava muito, mas eu quis, porque quis. E aí fui. E aí lá eu vi algumas coisas que eu ficava… meu Deus, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Aí eu ia num negócio assim, via algumas… isso não é de Deus. Então aquilo sempre esteve no meu coração. Então quando eu vi o DJ ali, eu falei, pronto. Algo que eu… né, vou fazer uma apresentação, vou fazer uma criação, mas não tem que beijar, não tem que tirar roupa. Entendi. E aí eu voltei pro Brasil, a gente tava na Europa. E voltei pro Brasil, fiz umas aulas de DJ. E como eu fiz balé minha vida inteira, assim, então eu tinha um ouvido… Existe aula de DJ? Existe Você aula de acha? DJ. Tem de tudo, né? Também. Era na Zona Norte de São Paulo. Fiz um mês de curso de DJ. Só que assim, 5, 6, 7, 8. E eu tinha o som do piano. Então eu meio que entendia o que era a caixa, o que era o bumbo. Então eu conseguia fazer essa conexão sem sincar, né? Porque tem um botão que chama sync que ele faz pra você. Hoje em dia, né? E aí meu professor falou assim, Jess, você já tá pronta? Bora. E aí eu comecei nessa vida de DJ. E nesse momento, meus pais tomaram uma atitude, assim, que eu acho que foi primordial. Porque eu sonhava muito, assim, né? Ai, quero ser atriz. Ai, agora vou ser DJ. Aí meu pai falou assim, então… Meu pai, muito trabalhador, mexe com agro, muito guerreiro, assim. E ele falou, então, filho, agora, a partir de hoje… Então você vai andar com suas próprias pernas. O pai, a partir de hoje, não vai poder te ajudar com mais nada. Você quer ser DJ, então hoje você vai… Literalmente, porque ele, né, ajudava até então. E quando eu virei DJ, que eu fui ver, assim, como era difícil fazer dinheiro. Porque aí eu lembro que eu fui tocar num barzinho e era tipo R$200. Eu ficava, meu Deus, só isso, né? Enfim, aí eu fui crescendo, mas fui conhecendo pessoas e fui entrando nessa vida do DJ mesmo. Entrei numa agência depois de um tempo, super profissional. Comecei a fazer casamento. Toquei até em Los Angeles, em São Francisco. E tive essa vida como DJ. Toquei em alguns eventos legais, de marcas legais também, durante o dia. Porque com o tempo fui percebendo que essa vida de noite também não era muito legal. Mas Jesus entra aí. Sempre esteve, né? No meu coração, assim. Eu escutava Hillsong, um louvorzinho ou outro. Mas parecia que eu tava meio cega, sabe? Sim. Não tava vendo. E as coisas foram dando muito errado, assim. Eu tive alguns sinais. E eu lembro que… quando eu fui pra Los Angeles e São Francisco pra tocar…
eu fui lá, foi em agosto de 2018. E muitas coisas tinham dado errado. Um relacionamento tinha dado errado. Eu tinha ido morar no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu voltei, assim, pra São Paulo com minhas trouxas no banco. E eu voltava, assim, pra São Paulo e eu falava, Deus, o que o Senhor tá me ensinando? O que eu tenho que aprender? O que eu tô fazendo de errado, né? E isso é engraçado, assim, porque entra Jesus aí. Eu sempre ouvi louvor, e nesse meu antigo relacionamento, esse ex-namorado não era cristão e ele se incomodava com os louvores. E eu achava estranho. Ficava, mas por quê, né? Tipo, e aí eu ficava, será que é meio espiritual? E eu tinha uma ideia de que tinha algo espiritual rolando ali. Ainda mais nessas coisas do teatro e tal. Enfim, aí eu lembro que eu fiz uma oração, assim, passando grau. E eu falei, Deus, fala comigo, me mostra, o que eu tenho que fazer? Eu falei, queria escutar alguma coisa. E naquela época não tinha podcast, era 2018. Só que a Hilson, porque eu já tinha ido na Hilson, que tinha aberto no Brasil, gravava as pregações e deixava no site. Aí eu entrei e escutei uma palavra, quando o fim se torna um começo. Que era sobre Noemi e Ruth. E aquela palavra, eu falei, acho que Deus tá falando comigo. Então, Senhor, me mostra, faz tudo novo, sabe? O que eu preciso fazer? E aí eu lembro que eu fui para os Estados Unidos tocar. E festa. E no último dia eu falei, vou na Hilson aqui. Vou lá na Hilson ver como que é. E assim, eu entrei, um ambiente gostoso, umas luzinhas, assim, nunca vou esquecer. E eu lembro que era uma galera legal, bonita. Eu tinha uma lembrança da galera muito antiga, né? E aí eu falei, nossa, que legal isso aqui. Eles conseguem manter uma cultura absurda, né? Eu lembro que eu visitei a de São Paulo e eu ia pregar na Europa e eu fui com a Val um dia na de Paris. Eu falei, cara, assustador. Como era parecida as duas coisas. E uma vez eu conversei com um cara que tava liderando aqui no Brasil, ele falou, cara, e não tem uma rigidez de tem que fazer. É uma coisa da cultura. Da cultura. Assim, super legal, cozy, né? Que a gente chama, tipo. E aí eu lembro que eles me deram uma bíblia, que eu tenho até hoje, que é uma mão, assim, tipo, num raio-x. E ela falou, você é nova, então essa e bíblia. dentro é tudo colorida? Tudo colorida. Nossa, eu lembro. Gente, maravilhosa. E aí tinha um after dinner. Come with us, eat. Aí eu falei, nossa, que legal, vou conhecer uma galera cristã, vou. Aí era numa lanchonete, assim, conheci um monte de gente. Mas a virada, assim, com o Senhor foi na hora que eu chamei o Uber pra ir embora. Eu tava voltando pro Brasil no dia seguinte. Foi dia 26 de agosto de 2018. Eu chamava o Uber cancelava. Chamava o Uber cancelava. Na terceira vez eu chamei aquele pop que era dividido. E tava um cheiro assim no carro, sabe? Tinha um cara do meu lado. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Tô em São Francisco. Era 11h30 da noite. Minha amiga que eu tava na casa morava naquele… bem afastado. Então era tipo 1 hora de viagem. E tava um cheiro, né, de… Você já imagina do quê? Eu falei, ai meu Deus, será que esse cara tá maluco? Não sei o quê. Aí eu ficava, ai Deus, cuida de mim, cuida de mim. E aí o outro desceu e o cara que tava dirigindo falou, hey, what's up? What are you doing? Aí eu, né, o que você tá fazendo? O que você tava fazendo, né? Domingo, às 11h30 da noite, né? Aí eu falei, how was at the church? Falei bem assim, tipo… Aí ele olhou Tava na igreja. Tava na igreja, né? Tava na igreja, tipo… Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, really? Nice to meet you, I'm a disciple of Jesus. Sério? Ele falou assim, Então, prazer em conhecê-la, eu sou um discípulo de Jesus. Cara, esse termo é muito forte, né? Que é o que vocês usam. A gente tá falando direto. Que eu amo, porque eu fiquei assim, nossa… Parece que aquilo entrou assim, Douglas, eu sou um discípulo de Cristo, né? Eu sempre escutei, eu sou crente, sou cristão, I'm a Christian, I'm a believer, né? Mas nunca escutei, I'm a disciple of Jesus. Aí ele, are you? Ele falou, né, você é? Aí eu, kind of. Um tipo de… Aquele dia, Douglas, assim… Quem não acredita em palavra revelada, não, I'm so sorry, né? Tipo, porque aquele dia o Senhor usou tanto daquele homem, porque ele ficou ministrando, foi falando. Aí ele foi falando. Foi falando. E aí a gente chegou no lugar, ele falou assim: eu posso continuar falando? Deus tá. Eu quero te mostrar algumas coisas na Bíblia. Vê o que tem no banco de trás. Tinha 2 Sério? Bíblias no banco de trás. Ele usava Uber como missão. Sério? Aí ele estacionou e continuou? E continuou. E aí ele abriu em Jeremias. Eu tenho vídeo disso. Por isso que eu posso até filmou? mandar pra produção. Você filmou? Filmei. Porque eu falava, isso vai virar testemunho. Eu não acreditava no que tava acontecendo. Porque eu falava assim, Deus tá gritando pra mim. Porque eu já tava meio que me ligando em algumas coisas. Aí eu fiz essa oração, escutei o podcast da Ru, né? Então eu já tava percebendo que alguma coisa tava acontecendo. E
E eu sempre soube, assim, minha mãe sempre falava, você é escolhida, desde criança, né? Eu tinha célula, mas eu meio que não queria, sabe? Você fala, ai não, eu quero ser atriz, ai, nada a ver. E aí eu falava assim, Deus tá gritando comigo e eu preciso gravar isso. E aí ele me mostrou assim, Jeremias 29, né? Vocês me encontrarão, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Aí ele falava, with all of your heart, not 99%, all of your heart. Aí ele falou assim: então você vai encontrar o Senhor quando você entregar tudo, quando você buscar de todo o seu coração. Não quando você buscar porque você quer uma coisa. Uau. Não porque você. Porque assim você não vai encontrar. E ele é tão maravilhoso que ele te protege, não te dando o que você quer, para que você se entregue. E aí sim você vai estar pronta para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí aquilo, assim, Douglas, entrou no meu coração. Eu lembro que eu voltei no voo pro Brasil com aquela Bíblia da Hilson na mão. E eu voltei falando assim, Deus, o Senhor tá me cercando. Eu vou entregar tudo, eu só não sei o que eu tenho que fazer. Mas eu vou entregar tudo. E naquela época não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje. Tinha uma pregação ou outra, mas não era… Nossa, hoje é muito maravilhoso. Que a gente consegue encontrar muita coisa boa e também algumas mais ou menos, né? Sim. Mas… Então, Douglas, eu voltei pro Brasil. Aí eu fui… Eu falo que eu aluguei um lugarzinho que foi minha caverna com o Senhor. Porque aí eu falava assim, eu não vou fazer mais nada, eu não vou sair, eu não vou mais… Eu vou começar a ir na igreja e vou ler. Eu preciso entender o que tá acontecendo, eu quero entender o que Deus tem pra mim. Já que é pra eu ser crente, eu vou ser crente de verdade. E aí eu lembro que eu entrei pra trabalhar num restaurante no Spot. Que na época eu saí do Rio de Janeiro, tava voltando pra São Paulo, minhas gigs como DJ estavam fracas, então eu precisava de algum trabalho extra e entrei no Spot pra trabalhar na hora do almoço. E eu falo que o Senhor nunca nos manda sozinho. Ele me mandou junto com uma menina que tava se convertendo ao mesmo tempo e a gente se converteu juntas, então a gente chegava mais cedo pra ler a Bíblia e a gente orava juntas. Então foi um tempo assim do Senhor que eu tava trabalhando, então eu não podia viajar, fazer nada, porque a gente trabalhava lá de sábado e domingo. Então parece que assim, foram 9 meses que eu li tudo que você pode imaginar. Enraizados, Uma Vida com Propósitos, Em Busca da Alma Feminina. Nossa, como eu li livro naquela época. E li. E eu fiquei me apaixonando mais pelo Senhor e eu amava. E aquilo foi me contaminando, assim, sabe? E aí eu fui perdendo sentido em algumas coisas. Eu já não queria mais ser DJ. Fui perdendo a paz de estar em festas o tempo todo. E o Senhor foi incomodando a minha vida sobre os meus hábitos. Porque eu era uma pessoa totalmente sem rotina, sem hábitos, assim, Nossa, porque… ainda mais quem trabalha em coisa de festa e tal. Exato! A minha vida era assim, terça-feira tem uma festa tal, eu acordava meio-dia, aí eu ia ver o que eu ia fazer, aí tem não sei o quê. Então assim, minha vida era assim, sabe? Tinha o Spot, então eu tinha que estar lá às 11 da manhã, mas era… E aí, o Senhor me trouxe uma amiga também, que eu sempre falo dela, a Dani, que ela trabalhava na Ambev e ela treinava às 6 horas da manhã pra trabalhar na Ambev e à tarde e à noite fazia evento. Eu falava, nossa, é possível, amiga, me ensina. Então, eu quero aprender com você. Daí ela falava, vou te ligar, vou bater na sua porta, porque a gente morava no mesmo prédio. E ela começou a me ajudar muito e essa minha amiga também estava se convertendo. Então, foi uma coisa assim que a gente vivia nos eventos juntas, nos cultos juntas. E 2019 foi esse ano assim que eu ainda tocava, mas eu já tava no processo com o Senhor, mas é aquele processo assim, né? E aí, dezembro de 2019, eu fui tocar em São Miguel do Gostoso, que foi um Réveillon que era super top, né? Fernando Sorocaba, era Tiaguinho, não sei o quê, e eu tava no line como DJ ali. E eu achei o máximo, eu falei, nossa, que legal, eu sempre quis tocar num Réveillon, eu nunca tinha sido contratada. E eu tava lá, super animada, assim, tocando à tarde e à noite. E na virada, Douglas, foi muito doido, assim, que aconteceu comigo. Porque eu falo que o Senhor, Ele nos resgata mesmo. E não tem como não se render mesmo. Porque eu tava tocando ali e eu senti no meu coração, assim… olha pra sua direita, olha pra sua direita. Eu olhei, olha pra sua esquerda. Sabe quando você faz assim, começa a reparar? Parece que meus olhos foram abrindo. Aí eu via um monte de menina linda, maravilhosa, mas assim, né, usando droga, não sei o quê. Aí olha pra sua esquerda. E era assim, uma multidão de gente, umas 10 mil pessoas. Só gente linda, né? E eu senti no meu coração o Senhor falando assim, não sou eu que reino aqui. Não sou eu que reino neste lugar. E a partir de agora, você não pisa mais nesse tipo de palco.
É em outro lugar que você vai pisar. Eu lembro que eu sentia, mas eu não sei explicar. Porque não é uma voz, é uma sensação, é um acelerar de É coração. um testemunho interior, né? É um testemunho interior. E eu lembro que eu falava assim, será que é Deus que tá falando comigo? Só que olha que louco. Agora que vem o mais bizarro. Isso era de 19 pra 2020, tá? 2009 pra 2020 tá tocando no Réveillon. Aí eu falei com Deus assim no meu coração: Senhor, se é o Senhor, me dá um sinal. Ou eu tô ficando meio doida, né? Porque você começa a achar que você vai ficando meio louco. Você começa a andar com crente, começa a ler um monte de livro, você começa a achar que você tá ficando meio louca, né? Tipo, será que eu tô sendo muito radical? Porque eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. E então, eu tinha um pouco desse medo. Aí, virou janeiro. Janeiro eu não toquei, era férias. E carnaval eu nunca gostei, então eu fui viajar. Fevereiro eu fui viajar, fui pra fora. Quando eu chego no Brasil, pandemia. Coronavírus, aquele susto que ninguém sabia o que estava acontecendo, que era começo de março de 2020. E todos os eventos sendo cancelados. Acabou, né? E aí eu lembro que e nisso eu fiquei, meus pais têm uma propriedade no interior de São Paulo. E eu me enfurnei lá. E aí eu comecei a comer mais livro ainda. Mais ainda. E eu queria ler tudo. E eu falei, gente, chegou meu momento, assim, a hora de eu sair dessa agência. Liguei, agradeci, amo a Briefing. Agradeci. Eu falei, mas é o meu sinal que eu precisava. Não faz mais sentido pra mim. Não é isso que Deus tá me chamando mais. Deus me chama para algo novo. E foi muito rápido, Douglas, porque nesse tempo de 2019, assim, outubro mais ou menos, eu tinha um amigo que falou assim pra mim: Jessie, você não fala de Jesus na internet, de Deus? Porque eu comecei a falar no meu Instagram. Eu falava, olha que legal isso aqui que eu tô lendo, mas de um jeito bem assim. Uhum. Ele falava, meu, você tem um negócio, fala, porque nem eu sou ateu, mas eu acho legal o que você fala e tal. Vamos fazer alguma coisa. Ele falava, você tem estrela. Eu falava, Globo, porque não sabe, dava uma zoada dele. Meu, eu tô vendo aqui, me juntando com o pessoal, a gente tá vendo uns modelos mais baratos de fazer conteúdo. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Disso surgiu positivamente. Entendi. Então, nesse período, eu já tava buscando o Senhor, tive esse sinal. Aí eu dei meu all-in, e aí ficamos de março a agosto, mais ou menos, de 2020, estruturando. E como eu venho do mundo do teatro, eu conheci algumas pessoas, como a Bruna Ramu, que tinha se convertido. Eu chamei ela pra gravar. A gente gravava, Douglas, no Zoom, os primeiros podcasts. O começo foi? Porque era pandemia. Uhum. Eu tava lá no interior, eu colocava um monte de almofada no chão e gravava. E aí chamei a Mariana Simas, a Bruna. E como não existia muito ainda, as pessoas queriam. Então era fácil elas aceitarem, sabe? E teve uma graça, assim, do Senhor também. Não, quando é pra fazer. E aí a gente voltou a gravar presencial, acho que era setembro de 2020. E começou a viralizar, assim, que foi o Yudi. Uhum. Aí foi o Kaká. Sim. E aí começou assim, eu lembro que eu fazia umas perguntas na época do Positivamente muito, muito… Porque eu realmente não sabia nada, eu tava ali aprendendo. Isso era muito legal, realmente, porque você fazia realmente perguntas que um público no geral iria fazer também, né? Isso, você era essa identificação, né? Isso. Porque não adianta querer fazer perguntas altas de coisas, e aí que a galera não tá querendo saber aquilo ainda, né? Eles querem saber coisas mais básicas ali, e era legal essas perguntas, assim, trazia uma outra parte dos convidados, porque foi uma época que os convidados iam em vários podcasts, mas aí no Positivamente trazia uma outra parte, certo? Eu achava muito legal. As pessoas falam isso pra mim, nossa, Jessie, eu me converti ouvindo você, e as perguntas que você fazia, eu queria fazer. Exatamente. Porque às vezes a gente escuta alguns conteúdos cristãos que são muito, né, como o Paulo fala, né, já mais mais… alimento sólido lá na frente. Ali eu tava no leite. Sim. E aí, então foi uma coisa… Chegou aí, foi você que chegou a fazer o Hernandes Dias Lopes? Não, já foi a Karina. Tá. Mas assim, foi o Dave, Sim. foi o André Fernandes, foi o Thiago Brunet na época, foi você, foi a Júnia, foi o Theo. Ah, verdade. E assim, eu sou muito grata à galera. Inclusive, até quero mandar um beijo pro Cacau, um amigo querido que, assim, o Deus usou muito da vida dele. A Fernanda, verdade. uma amiga muito especial também. Que eles proporcionaram isso, né? E ali eu me encontrei mesmo. Eu falei assim, nossa, eu nasci pra comunicar a palavra de Deus e usar esse dom que o Senhor me deu, assim, claro, né, tão pequenininho, mas da comunicação de uma forma para servir o próximo. Exato. E ali eu fui aprendendo, entendendo? Então, assim, aí eu me entreguei de verdade e desde então
Passei por muitas coisas, porque eu era muito novinha na fé. Não tinha muita noção também, achava que tudo era também, sabe, sim? Então, assim, foi tudo muito rápido. E eu lembro que o Dave me falou isso uma vez. Quando a gente foi buscar ele, era carnaval de 2022, acho. 2021. E ele falou assim: quem é você, Jessie? Né? Ele tava no banco de trás, o meu amigo dirigindo. Ele: você é filha de qual pastor? Aí eu falei assim: nenhum. Jesus, na verdade, né? Porque assim, ele… Nossa, mas você começou a gravar conteúdo cristão quando? Tipo assim, né? Ele… Pô, eu tô aqui, né? Assim. Aí eu lembro que eu falei: olha, Dave, eu comecei há 6 meses atrás. E me converti faz tipo 1 ano. Ele falou assim pra mim: cuidado. Ele falou assim… Ele falou Lucas 1:80. Ele falou assim: e o menino crescia em estatura, né, até que chegou o tempo de anunciar a graça para Israel. E ele falou assim: Jessie, só toma cuidado para que, né, o acelerar não faça você tropeçar, porque às vezes a gente ainda não tá maduro. Então eu vejo que eu passei por muitos desafios, assim, eu falhei em algumas coisas, né, e me arrependi, claro, mas eu vejo a graça de Deus me ensinando nesses detalhes, com amor também, mas com confronto. Muito, Com algumas perdas no meio do caminho. Isso é muito Então, legal. assim… E aí hoje eu falo: nossa, como eu era imatura. Meu Deus, Senhor. Tipo, eu não tinha maturidade pra estar vivendo aquilo, né? Mas claro que Deus não faz nada errado. Eu sou muito grata àquela fase. Mas hoje eu percebo muito mais um cuidado, um estudo. Deixa eu estudar isso aqui melhor. Deixa eu ver quem é aquela pessoa melhor. Exato. Não vamos no oba-oba. Não vamos pelo número. Não vamos pelo hype. Sabe? Vamos na palavra. Vamos na verdade. Vamos, mesmo que não seja uau, sabe? Então, assim, o Senhor me ensinou muito, mas eu sou muito grata. E você, eu falo, gente, que o Douglas, inclusive a gente tem, pesquisem esse podcast Foi seu. bem legal, eu lembro. Eu lembro que eu nunca vou esquecer a explicação de justificação e santificação que você trouxe. Você trouxe o exemplo da identidade. Verdade. Que você falou assim: quem que você não tá vendo aqui na sala? Qual que é a única pessoa que você não tá vendo na sala? Eu lembro que eu ficava assim: uai, não sei quem que eu não tô vendo. É a única face que você não vê, né? A única face. Aí você falou a sua, porque você não nasceu pra se ver, você nasceu pra ver o outro. E assim, cada podcast, eu falo que, gente, Deus foi me ensinando. Nossa, os mais beneficiados somos nós. É quem tá aqui fazendo. Então, assim, hoje eu sou muito grata. Fiquei um período sem, né? Eu fui viajar, morei em Israel, morei na Alemanha, fiz curso de evangelismo no Christ for All Nations, do Ryan Bonk. Que legal. Morei lá em Jerusalém, fiz a JUC, a Jerusalem University College. É mesmo. Que a gente fez um curso que chama Jesus and His Times, que você vai por todos os lugares onde Jesus andou e passou, estudando a história, a geologia, a arqueologia. Então, assim, o Senhor me levou para grandes lugares, mas eu parei de produzir conteúdo. E hoje, em 2025, estou voltando. Porque é tão bom, né? Mas eu vejo que eu volto hoje com uma… Sabe, pisando mais em solo firme, com mais calma, com menos oba-oba, menos emoção e mais… né? Mais propósito. Mais propósito. Né? Uma coisa que eu achei muito impactante no seu testemunho, eu tava em Londrina agora e eu falei exatamente isso pra galera, de tipo assim, próxima vez que te perguntarem… Falei assim, vou fazer um desafio pra vocês. Próxima vez que te perguntarem, né, o que você é no quesito religião, né? Eu quero te desafiar a responder: eu sou um discípulo de Jesus. Uau. Porque tem um peso muito grande. Mesmo porque cristão, cada um tem uma ideia, né? Exato. Cada um, ainda mais agora que houve um envolvimento político junto, tal. Então, quando você fala assim, eu sou um cristão, cada um tem uma ideia. Agora, quando você fala, cara, eu sou um discípulo de Jesus, ou em outras palavras, eu sigo Jesus, tem um outro peso. E eu achei muito louco você falar isso, tipo, aquilo flechou meu coração, né? E a parada pra mim, dessa do ser discípulo de Jesus, é porque quando a gente fala de religião, de uma forma geral, acabou que virou um acessório. Então, assim, a gente pode estar aqui com as nossas vidas normais, todo mundo vivendo suas vidas, e ali no domingo eu vou para esse prédio aqui, você vai naquele, ele vai naquele lá, então cada um tem sua religião. Quando eu falo eu sou um seguidor de Jesus, ele afeta a minha vida inteira. Porque seguir alguém é colocar absolutamente tudo em movimento em relação àquela pessoa. Então não é mais esse acessório, né? Tipo, que religião que você usa aí pro seu bem-estar? Não. Cara, eu abri mão de tudo.
para seguir esse homem. Eu abri mão de tudo. E eu acho que o que falta, às vezes, na nossa pregação, Jesse, é falar pra galera que tem um preço. É. Isso aqui, pra mim, é o paradoxo do evangelho. É de graça e custa tudo. É exatamente isso. Porque Jesus fala assim, ó, é como um cara que foi construir uma torre e não parou pra calcular Fazer se ele as ia contas, terminar. né? É. Então, eu acho que é lindo de Jesus que ele não enganava ninguém. O jovem rico chega pra ele e fala, que custa? Ele fala, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E ele saiu triste. Jesus não correu atrás dele e baixou o preço. Verdade. Jesus não fez promoção, não fez frete grátis. É. Ele falou, cara, custa isso? É me seguir. E aí, é pra onde eu for, você vai. É. Se eu parar, você para. Se eu correr, você corre. Se eu virar pra direita, você vira. Se eu virar pra esquerda, você vira. E aí eu acho muito doido, eu queria já entrar nisso com você, é que você lançou um livro. Sim. Né? E eu diria pra você que é mais que um livro, você lançou um projeto, né? Um movimento. Aí veio aqui pra mim um caderninho. Presentinho. Lindo. Lancei né? com a Thomas Nelson. Que é a muito Thomas obrigada, Nelson. Thomas Eles Nelson. são incríveis. Eles Fora são. o capricho, né? É. E se chama No Altar, né? E aí, eu acho que tem tudo a ver com exatamente isso que a gente tá falando, né? Porque a proposta é uma vida No altar. no altar. De E sacrifício. em todas as suas nuances, né? Sim. Eu vi que você pega corpo, mente e espírito, né? Então, não é assim, isso aqui vai afetar só a sua vida espiritual. Não. Isso aqui precisa afetar tudo, né? Tudo. Fala, como é que nasceu isso aqui? Ai, Douglas, tô muito feliz de compartilhar aqui no altar, gente. É um projeto, assim, que veio muito eu acredito, do coração do Senhor. E esse nome, porque o Senhor me falou isso num acampamento de jovens em 2022. Que o nome seria No Altar, porque é no altar do sacrifício, é no altar da renúncia, é no altar da entrega. Né? Que eu entrego tudo, assim. Eu até me emocionei com você aqui agora. Porque quando a gente permite Jesus inundar o nosso ser, né? Ele inunda tudo. E eu até me emociono, assim. Porque tudo se faz novo, né? Tudo. Não tem como Jesus entrar na nossa vida e a gente continuar o mesmo. Porque assim, ele muda a nossa intenção, o nosso coração, a nossa mente. Ele vai inundando. E aí depois ele inunda nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro. E assim, eu tô até emocionada, assim, porque é tão lindo, assim, o que o Senhor faz. Às vezes dói. Às vezes dói. Eu falo que não há milagre sem renúncia, né? A gente muitas vezes agarra, né? E eu vejo quanto o Senhor foi transformando. E você deixar Ele transformar, Ele vai transformar tudo, todo o seu ser, assim. Então, você que tá ouvindo, não tem nada melhor. Às vezes pode doer um pouquinho, mas o Pai que ama corrige. O Pai que ama ensina. Mas o ponto da renúncia com Cristo é que é sempre… porque assim, a renúncia dói, a renúncia é perda, mas o ponto é que é sempre em troca de algo melhor. Porque é terrível quando você renuncia e é só perda. Então, por exemplo, você vai lá, tem um diagnóstico, você tá com uma diabetes terrível, então você não pode mais comer açúcar. Então é basicamente uma renúncia por causa de uma doença. É terrível. É ruim. Agora, o atleta que tá fazendo a dieta e ele vai ganhar uma medalha olímpica. Então é uma troca do docinho por esse negócio gigantesco. É maravilhoso. E vale a pena. Eu lembrei que você estava falando de uma história de um pai e um filho, eles estavam na praia e tal, e eles estavam pegando conchinhas e tal lá. E aí, de repente, começou a boiar assim uma estrela do mar, linda, desse tamanho. Aí o pai falou pra ele, pega lá a estrela do mar. Aí ele corria lá assim, e ele chegava perto da estrela do mar e voltava. Aí o pai falava, não, pode pegar, não tem problema, tal. E ele corria perto da estrela do mar e voltava, e não pegava. Aí o pai, pega a estrela do mar, ele ia, voltava. Aí ele falou, por que você não pega? Aí ele falou, porque minha mão tá cheia de conchinha. E aí ele falou, cara, é isso. Nós estamos falando assim, Jesus tá aí, na sua frente. E a pessoa não agarra, por quê? Porque ela não quer soltar. Um monte de conchinha quebrada. Um monte de pedaço que não vale nada, um monte de relacionamento que não vale nada, um trabalho que muitas vezes não tem sentido. E aí Deus tá te chamando, cara, abre a mão. Só que essa abrir a mão pra agarrar Cristo é um abrir a mão de soltar um monte de coisa. Né? Tem um custo, né? E assim, eu até… Você fez a pergunta do projeto, do livro, e eu trouxe esse tema da renúncia, porque foi nesse lugar de renúncia e de entrega que o Senhor me ensinou uma nova vida. E eu criei esse projeto, Douglas, esse devocional, para ensinar
quem tá começando, pra ajudar, pra ser um passo a passo, sabe? Que mudou a minha vida. Não foi alguém que eu escutei, não, foi a minha própria vida, sabe? Aos trancos e barrancos ali, eu fui vivendo. Acertos e erros. E fui aprendendo e falei, poxa, eu quero passar isso pra frente. E eu fiz um desafio, primeiro produto digital assim que eu fiz, que foi muito simples, que era 21 dias pra te ajudar com corpo, mente e espírito. Porque como a minha vida era totalmente desequilibrada, e de repente eu passei a acordar cedo, a correr, a malhar, a comer melhor. Porque eu comecei a entender que eu sou templo do Espírito Santo, então eu não posso ser sedentária, não posso ficar comendo o que eu quero, porque daí eu não tenho o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E as coisas iam entrando na minha cabeça, assim, sabe? E aí eu fiz esse desafio. Lancei, assim, na época, muito baratinho. E, nossa, entrou um monte de gente. E eu tenho pupilas até hoje que me agradecem desse desafio. Eu mandava no WhatsApp. Ó, hoje tem que fazer isso, ó. Hoje é corpo. Tem que dormir mais cedo. Ó, amanhã é alma. Tem que ser grato, ligar pra alguém. Então, eu criei esses desafiozinhos. E foi muito bom. E aí, eu senti… Agora uma pergunta. Por que 63 dias? Ah, vou explicar. Porque o 21… O 40… Todo mundo sabe. Agora, 63… 63, Eric. É específico, né? É muito específico. Porque 21 dias, a gente fala dos 21 dias, mas foi comprovado cientificamente que 21 dias não é suficiente para você adquirir um novo hábito. Tá. Você pode fazer 21 dias uma coisa assim, mas perder rapidamente. Então, o seu cérebro precisa de pelo menos de 63 a 66 dias consecutivos para aí sim isso ter se tornado um hábito na sua vida. Então, essa é 3 de 21 ali. 3 de 21. Tá. E aí eu lembro que eu tava andando assim, pensando com o Senhor sobre esse livro, quando o Senhor falou pra mim, transforma aquele desafio em livro, em devocional, prático pras pessoas. Porque esse devocional é um devocional que vai te levar a praticar. Você vai ler e vai ter uma ação. Porque senão você só lê, e se você não fizer, não vai mudar muita coisa. Não muda nada. Aí eu falei, como que eu vou fazer, Deus? 21 dias é muito pouco. Aí eu falei, e outra, 21 dias corpo, mente e espírito? Não dá, vai ficar muito raso. Aí eu senti no meu coração, não, 21 dias pra corpo, 21 dias pra mente, 21 dias pra espírito. 63 dias, que é o que é necessário Agora tudo faz pra sentido. adquirir um hábito, entendeu? E aí, eu fiz assim, bem… Aí ficou muito bonito o projeto. Ficou Nossa. lindo, né? E aí, assim, aqui tem toda uma introdução. Por que eu fiz esse… Foi na pandemia que eu fiz esse projeto. Aí você tem um compromisso, né? Que você tem que colocar o seu nome, legal. a data. Assina, entendeu? Porque neurologicamente, quando você assina algo, você se compromete muito mais. E aqui, olha que legal, você faz toda uma análise a cada 21 dias do seu progresso. Então, por exemplo, como tá o seu sono, Douglas, hoje, de 0 a 10? De 0 a 10, eu diria que… 7. 7. Aí você faria uma bolinha aqui no 7. Tá. Alimentação hoje. Sua alimentação tá… 5. Ixi. Tá pior que o sono. 5. Então a alimentação do Douglas seria 5. Aí atividade física. 8. Até se a gente tem uma caneta aqui que a gente pode fazer. Eu acho legal. Boa, legal. boa. Porque daí a gente vai fazer a roda E né? não vale mentir, né? Não. Douglas, ele tá falando real, hein? Ó. Eu tô mesmo, vai. Então vamos 7 lá. no sono. 7. Alimentação. 5. 5. Peraí. 5. 8 no exercício. 8 na atividade física. 8 deu uma melhorada. Tô conseguindo ir. Ah, Tô assintomático ainda, mas eu tô indo. E agora, então aqui do pilar do corpo, a gente vai trabalhar sono, alimentação e atividade física, né? Tá. Do pilar da mente, da alma, eu trabalho a identidade, a gratidão e o perdão. Então hoje, como você sabe quem você é? Você tem clareza de quem você é, do seu valor? Eu creio que sim, vou chutar alto. Eu Vou por acredito 9 que sim aí, também, 9. vai. 9. O quanto você é grato hoje, Douglas? Você é uma pessoa grata? Você agradece as pessoas? Eu sou 9. Vou por 9 também. 9 também, ótimo. E o perdão? Como você lida com o perdão? Você consegue perdoar facilmente? Ou você tem alguma culpa? Ou esse é um tema difícil? Não, também. Glória a Deus. 9, põe 9. Aí, essa parte aqui, ó, tá Isso aí tá beleza. Aí a gente vai pro espírito. Então aqui, né, Muita terapia aí, tá tudo certo. Aí a gente vai pro espírito, que eu trabalho a oração, devocional e jejum. Então hoje, o quanto você tem orado? Você tem clareza sobre a oração? Não, eu quero orar mais. Põe um 7 aí. Foram 7, peraí, 7. Aqui a oração, 7. Devocional, você tem conseguido fazer devocional todos os dias? Tem momento com o Senhor? Sim, põe um 8 aí. 8. E o jejum? Você tem praticado A jejum? gente tá fazendo lá com a galera, tem umas falhadas, põe um
Um 7 aí também, vai. 7. Aí agora, o que você faz? Você junta, né, os pontinhos aqui da sua roda. Então assim… Tá dando pra pegar bem aí, mano? Legal. Tá, ai, que legal. Aí você junta aqui, né? Aí, a sua roda hoje tá assim. E aí a gente… Então assim, a gente fala aqui, né? Lembre-se, reconhecer onde você está é um ato de coragem. Agora vamos caminhar com intenção e fé. Aí você vai começar a sua jornada. No primeiro dia tem um versículo, aí tem… Então, nesse dia a gente trabalha o corpo e o pilar sono. Tá. Né? Aí aqui tem o download do céu, porque é o que você pegou de Deus, assim? Qual que é o seu download? Tá. O que mais te ressaltou os olhos? Teve uma pupila que me escreveu assim, gente. Ai, Jess, comprei o seu devocional, mas fiquei frustrada, porque Deus não falou nada comigo. Aí eu falei, não, pupila, o que mais tocou seu coração? Uma frase que fez sentido pra você. E aí você vai escrever aqui. Aí tem a ação do dia, Douglas. Então hoje, como é o sono, ó, organize os seus horários pra estar na cama cedo. Pode parecer impossível, mas não é. Aí tem uma dica da Jess. Coloque o celular pra carregar longe da cama, Muito bom. pois você precisará, né? Extremamente prático. Extremamente prático. Aí no dia seguinte, mente gratidão. Quando você agradece, a graça desce. Aí você fala sobre a gratidão e tal. Aí ação do dia, separe um caderninho, faça uma lista de 30 motivos pra ser grata. Pô, vai exercer a gratidão. Aí aqui, a gratidão é a memória do coração. Aí depois espírito, tem aqui explicando sobre o espírito. Ó, aceite um desafio de separar 5 minutos por dia pra você orar. Porque a gente fala, não sei orar. Não, Tem que começar. 5 minutinhos, uma semana. Depois me conta aqui como que foi. E aí volta no corpo, só que daí volta em atividade física, entendeu? E a gente vai passando por cada pilar. Aí aqui sobre atividade física, e pode ficar chocado, tá? Porque tem versículo na Bíblia sobre sono, tem sobre atividade física e tem sobre alimentação. Tem demais. Tem gente que fala assim, tem na Bíblia? Tem, tá tudo aqui. Então assim, é um devocional que tem muita prática, porque eu também sou coach, eu trabalho com isso. E eu vejo como assim as pessoas às vezes fazem terapia, Douglas, e não colocam ações então não vai… Assim, você só ficar entendendo. Então eu sou apaixonada por você… Poxa, entender as coisas, mas assim, o que eu preciso fazer hoje, né? Preciso dormir mais cedo, eu preciso tirar o açúcar, eu preciso pedir perdão pra aquela pessoa, eu preciso, sabe, ser grato, falar pra minha esposa, pro meu marido que eu sou grata. Então, a gente precisa levar, né, nesse início, principalmente, a pessoa… É interessante que no Ocidente, com a visão mais grega, a gente tem muito assim, tipo, eu preciso de uma mudança de mente para que eu possa, então, agir, né? Quando você olha para a visão judaica, já é meio que entrelaçado. Mas até uma visão de faz primeiro, que sua mente vai acompanhar. Né? Eu acredito muito nisso. Por exemplo, eu não tenho vontade de treinar todos os dias que eu vou, mas depois que você vai, vem o benefício. Porque as nossas emoções, um dia você acorda querendo fazer o podcast, tem um dia que você não quer. E, por exemplo, até, claro, esse negócio da gratidão que você falou, né? Então eu posso falar assim, não, eu preciso primeiro estar sentindo essa gratidão, entender pra eu fazer. Não, sai fazendo. Fala assim, manda mensagem pra 5 pessoas agradecendo. Então pode ser mecânico inicialmente. Também. Pode ser mecânico inicialmente. E aí depois vai acompanhar. Até sobre identidade, né? Eu não me sinto amada por Deus, por exemplo. Tenho várias clientes, pupilas, que falam pra mim, Jess, mas eu não me sinto amada, eu não me sinto com valor. Eu falo, mas você é. É uma afirmação. Isso. Tá escrito. Então você tem que acreditar nisso e viver como quem acredita. Sabe qual é o melhor exemplo disso? Pra mim, casamento. Né? Porque você contou pra gente off aqui que vocês vão casar. Casamento. Por quê? Porque olha que doido isso. Quando vocês estiverem lá no altar, né? Ou quando qualquer um aqui for casar, o que o pastor vai dizer? Eu declaro vocês, marido e mulher. Então, naquele momento, isso é muito louco, porque naquele segundo, vocês saem de uma condição de solteiro e entram em uma condição de casado. Então, acontece instantâneo. Pum. A pergunta é, você sai dali sabendo ser esposa? Você sai dali sabendo ser marido? Então não, você sai dali se comportando perfeitamente como marido e como esposa? Não, você vai ter vários comportamentos solteiro, que é o desafio do início do casamento, porque é esse ajuste. Mas você já é? Já. Mas você se sente? Não. Não. E aí você fica nessa. Só que é só se você passar a tentar se comportar, porque você crê que você já é. Exato. Então esse é o ponto. Então é assim, eu não me sinto com valor. Mas você entendeu… que a verdade é que ele te declarou filha. Então agora você vai ter que, por crer nisso, passar a se comportar até mecanicamente, inicialmente. Pra entrar nessa nova identidade. Então é o poder, né, da palavra do Senhor. Então assim, você é filha amada, você… Né, o Senhor tem um plano perfeito, Jeremias fala. Então eu fico assim, eu falo, entenda… E raciocine isso e viva como quem acredita nisso, né? Então é muito legal. E aí, assim, aqui o perdão liberta o nosso coração. Aí no dia 21, Douglas,
você tem uma nova análise da sua roda da vida, né? Ah, que legal. Então você É. parar e olhar de novo. Isso, quer ver aqui, ó, dia 20. Olha que legal essa frase. A reclamação é oração pro diabo. Lembre-se disso quando for reclamar. Porque a oração, né, é pro Senhor. Intercessão demoníaca. A reclamação, E aí aqui no dia 21, ó, tem de novo. Tá. Aí vem aqui, qual hábito novo você conseguiu manter? O que foi mais difícil pra você? Qual mudança mais te surpreendeu? E aí você vai de novo, aí chega no final aqui, você faz mais uma. E depois a última roda da vida. Cadê aqui? Aqui. No final tem uma última. E aí, assim, quais hábitos eu quero manter? Se minha vida fosse uma nova visitação a partir de hoje, qual seria o nome dela? E o que Deus está me chamando para viver daqui em diante? E a gente fala, né? Você não terminou um livro, você deu início a uma nova versão de si. Celebre sua caminhada. E aí tem aqui a sua transformação dos 63 dias. O que mais você transformou no corpo, na mente e no espírito? E uma declaração final. Muito legal. Fofo, ficou né? muito legal. Ai. Ficou muito prático, né? Isso. Que pena que no Brasil o pessoal deu uma boa distorcida na questão do coaching, Nossa, né? demais. Porque um monte de gente que se declarava ou falava que estava fazendo coaching, na verdade estava dando palestra, fazendo outras coisas. Porque nos Estados Unidos é uma coisa tão séria, com uma certificação tão certinha assim, né? Exato. E que todo diretor de empresa, tal, todos têm um coaching, porque ajuda eles na caminhada, né, do sair de um ponto. Eu fiz um curso uma vez e foi muito desafiador o início, porque era o seguinte, no curso era, você não pode dar sugestão na vida do outro. Você só vai fazer perguntas para ajudá-lo a chegar no lugar que ele propôs lá. Que é o coach, né? Que é o coaching puro, né? E, cara, era 20 alunos ali assim, e uns caras muito bons assim em suas áreas, né? E era pior ser bom na sua área, porque você é doido pra dar opinião na vida dos outros. Você fica se coçando, né? E aí nos exercícios era só fazer perguntas pra ajudar o outro a chegar na conclusão, né? Então, só que uma coisa que me marcou muito foi isso, que é orientado, o coach era orientado para o futuro, né? Orientado para a mudança, para a transformação, né? Isso. E até eles falavam, poxa, quando é que a gente olha para trás? Quando algo lá atrás está te atrapalhando de avançar, né? Então, eu achei muito interessante essa visão de, você passou por tudo que você passou, mas, cara, nós só temos uma coisa para fazer hoje, é olhar para frente. E só tem como mudar o que tá para acontecer. O que aconteceu já Aquilo não tem o que fazer. A gente pode elaborar e tal, mas temos que olhar pro que tá pela frente, para que isso não repita tudo, né? Exato. Então, isso é muito legal, você ter pegado algumas das ferramentas para a gente realmente aplicar, né? E assim, eu falo… A roda da vida é sensacional. Porque são conceitos abstratos, né? Por exemplo, como tá a sua área conjugal de 0 a 10? As pessoas ficam… Como tá a sua área, sua saúde, sua área financeira de 0 a 10? O quão feliz você tá? A pessoa fica… E eu sou muito grata, agradeço aqui ao meu coach, o Sidney, o pessoal da Febracis. Fiz todos os cursos lá da Febracis. Sou muito grata ao Paulo. Então, assim, na minha vida, eu falo assim, olha, você que não teve um estudo, não teve um curso de inteligência emocional, não teve, né, bons hábitos dentro de casa, você pode, basta você querer. E esse aqui é tipo um beabazinho, uma ferramentazinha, porque se eu, de DJ, sem rotina, sem, assim, imagina, a vida financeira bagunçadíssima, imagina, assim, nossa. E aí hoje eu vejo o que o Senhor fez. E por isso que eu sou tão apaixonada, porque eu falo, se ele fez na minha vida, eu posso ensinar o outro a viver dessa forma. Então eu amo o que eu faço, assim, eu sou extremamente… Eu vejo que é uma ferramenta de Deus. E o coach, infelizmente, ficou, é coach, não sei o quê. Mas coach, o que significa? Treinador. Cara, eu tenho um personal, eu sei o quão melhor eu treino quando eu tenho alguém ali me ajudando. Então, você sabe daquilo, né? Então assim, você tá treinando sozinha, você treina de um jeito. Você tá com uma pessoa, você treina de outro jeito. Alguém do lado contando, assim. Exato. E o meu coach, eu faço até hoje. Eu faço com ele e ele fala… Toda vez que eu vou lá, às vezes falo, não tenho nada pra falar. Porque não é uma terapia, né? Sim. Na verdade, ele me estimula pra pensar maior, pra crescer mais, pra onde eu tô indo, quais são minhas metas, meus objetivos, o que eu quero. E eu falo assim, que eu tenho um mural da vida, que eu fiz, sei lá, faz uns 2 anos. Que tinha lá pedido de casamento, aí tinha lá um corpo que eu queria ter, aí tinha trabalho, tava lá o lançamento do livro. É mesmo. Olha só, acabei de lembrar, sabe uma foto que eu peguei da Michelle Obama?
O livro dela. Com o livro dela no Legal. lançamento. E ontem eu fiz o meu aqui em São Paulo. Então, assim, vivi isso. Porque se você não sabe o que você quer, você não sabe pra onde você tá indo, eu não sei. Agora, cara, o que que eu quero? Nossa, eu quero lançar um livro. O Senhor colocou isso no meu coração. Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ler a palavra com o meu noivo. E assim, eu tenho foto disso e hoje a gente vive isso, sabe? Então, é uma ferramenta maravilhosa. Só que, infelizmente, como tem médicos ruins, como tem comunicadores ruins, existem coaches que… Sim, usaram das pessoas, vendem o que… né? Tem coach de tudo que às vezes nem vive o que fala. Mas glórias ao Senhor, eu posso falar que não sou perfeita, tenho muito pra aprender, muito mesmo. Por isso que eu faço terapia, faço coach, busco muito do Senhor. Mas hoje eu vivo uma vida que eu falo, é possível, sabe? Sim, sim. É possível você ter mais controle das suas emoções, você ser uma pessoa mais grata, você ajudar o próximo. Então, e é sobre o que você falou. Você não vai sentir primeiro. Ah, eu não sinto vontade de servir primeiro. Não, você serve porque você entende que é necessário, né? Você perdoa, não porque você quer. Não, eu perdoo porque é um mandamento. E o Senhor me ensinou isso, só que daí esse perdão liberta o meu coração. E na sua experiência com as pessoas que você foi ajudando, principalmente a partir daquele primeiro projeto de 21 dias e tal, qual que é o maior impedimento, assim, para as pessoas? Porque a verdade é que a mudança de hábito é um grande desafio, né? Desde algo grande como um parar de fumar, até algo que a gente poderia olhar como menor do que organizar o horário do meu sono. Quais são impedimentos, assim? Douglas, sabe o que eu vejo mais, assim? Falta de força de vontade. É impressionante, assim. Quando você quer, tem até essa frase no meu livro, você dá um jeito. Quando você quer, entendeu? Cara, eu quero isso. Eu quero essa nova vida, eu quero… Você faz acontecer. Tipo, cara, eu entendi que é ruim fumar. Eu quero parar, então eu vou buscar ajuda, eu vou tomar um remédio tal, eu vou… Então eu vejo, assim, a falta da força de vontade das pessoas. Existe um marasmo, sabe? Existe um… Preguiça, né? Uma preguiça. Mas será? Mas será que eu vou conseguir? Se você não tentar, você não vai conseguir, sabe? Eu sinto falta de sangue nos olhos. Nas pessoas. Dá vontade de chacoalhar. Fala assim, meu, acorda, entendeu? Ninguém vai fazer por você se você não fizer, meu amor. Minha mãe tá fazendo as coisas dela, meu pai tá fazendo as coisas dele. E eu tô construindo a minha. Então tem um conceito no coaching que chama autorresponsabilidade. Cara, eu sou autorresponsável pela barriga que eu tenho. Se eu treinar, se eu comer, independente, eu sou responsável pelo relacionamento que eu levo. Porque eu que tô cultivando aquilo. Se eu xingo, se eu reclamo ou se eu dou amor. Eu sou autorresponsável. Claro que existem fatos, né? E a sua história. Mas o que está no meu controle? O que está no meu controle… Eu consigo, então eu vejo muito isso, às vezes parentes, pessoas próximas, sabe? Ai, tava pensando em fazer tal coisa. Ai, uma falta de… Cara, eu vou fazer, vai dar certo, Deus vai me abençoar, o Senhor… Sabe? E vai pra cima. E se der errado, é doido eu aprendi. que uma das coisas que eu acho que a galera precisava reconhecer é ter a coragem de falar, eu não quero. Né? Porque, por exemplo, vamos falar da saúde, né? Poxa, eu queria treinar, poxa, eu queria emagrecer, poxa, eu queria… E aí, se você não está tentando, fazendo, você teria que ter a coragem de falar, cara, eu não quero. Porque se quisesse, como você está dizendo, você estaria tentando, você estaria fazendo algo, né? Então, o não fazer é uma evidência que você não quer tanto assim como a gente verbaliza. E a gente engana nós mesmos. Não é nem pra enganar ninguém. A gente tá enganando a gente, né? Fala, nossa, eu queria tanto, mas não quer, A gente entendeu? não quer, porque quando você quiser… Porque quando você quer, você dá um jeito. Quando você não quer, você arruma uma desculpa. Por exemplo, eu queria tanto… o que você falou, né? Emagrecer. Mas é isso, entendeu? A pessoa, ela quer a ideia… mas ela não quer pagar o preço. Tipo o evangelho, né? O que você falou, né? Exato. Você tem que pagar um preço, cara. Você não vai ter. E assim, o Paulo, lá nos cursos, ele dá um choque de realidade nas pessoas. Ele olha pro barrigudo e fala, tá vendo essa barriga que você tem? Você merece, cara. Você que construiu ela. Tipo… E foi caro. A pessoa que tem um tanquinho, construiu, então também merece. Você, as suas escolhas diárias, constrói. E também tem um outro conceito que eu sou apaixonada, que eu sempre falo nas minhas sessões. A vida sempre vai te trazer uma situação. Meu, você tá dirigindo, você tá indo pra tal lugar, furou o pneu do carro. Ou aconteceu alguma coisa. Sempre vai acontecer alguma coisa na sua vida. E perante essa situação, você tem duas opções. Ou você é vítima, ou você é o herói aprendiz, que a gente chama. A vítima é o quê? Ai, furou o pneu do meu carro, porque tudo acontece comigo. Ou você vai olhar e falar assim, beleza, furou o pneu do meu carro. O que eu tenho que fazer? Tenho que ligar pra quem? Quem que vai me ajudar? O que eu vou fazer? E o que eu tô aprendendo com isso? Cara, a andar mais devagar, ou fazer mais a revisão, ou prestar mais atenção. Então assim,
eu vejo que as pessoas ficam nesse vitimismo, sabe? Ai, não, mas é porque comigo, Jesse. Ah, mas é porque… Aí sempre tem uma desculpinha, uma historinha, que a gente chama no Sim. coaching de desculpinha. Para de dar desculpinha. Isso aí é desculpinha. E ninguém tá nem aí pra você, entendeu? Tipo assim, ninguém tá nem aí. Estão aí quando você tá… aí Tem a oferecer, né? agora assim… As pessoas não estão nem aí, cada um tá preocupado consigo mesmo. Então, se você não se preocupar com você e abraçar essa causa, sabe? Cara, eu quero mudar, eu quero ter um casamento feliz, eu quero… Você sabe uma parada que é interessante? Tem um livro muito legal, eu já indiquei várias… Indiquei não, eu falei várias vezes aqui. A galera fica doida comigo, porque ele em português custa R$500, porque só tem em português de Portugal. Então é um livro que importado, não lançaram no Brasil. Caraca! Então você que lê inglês, tá mais baratinho lá no Kindle. Chama O Caminho Menos Percorrido. É uma proposta da uma psicologia do amor, uma coisa assim. Cara, que livro maravilhoso. E aí… em um dos pontos, o ponto dele no livro é o seguinte: a coisa mais poderosa que a gente tem é o amor. E aí ele faz uma definição do que é amar. Cara, assim, pra mim foi uma das mais profundas que eu já vi. Ele diz que amor é a vontade, a disposição de buscar se desenvolver para poder ser suporte no desenvolvimento do outro. Nossa, bom, hein? Bom demais. Nossa! Por quê? Porque assim, por exemplo, a pessoa fala assim, não, eu não consigo fazer essas coisas porque eu amo muito meus filhos, minha família, então eu tô me matando por eles. Tem muito isso. Mas a real é que você seria grande benefício para os seus filhos se cuidando também. Então eu me desenvolvo. Então assim, por exemplo, hoje aqui você só pôde amar as pessoas no nível em que você cresceu e se desenvolveu para poder doar. Exato. Então, muito se bom. você não tivesse se pagado o preço ou a disposição de ir atrás, de crescer, então eu tenho falado pra galera assim, por exemplo, sabe qual é a grande prova de amor que você pode fazer pro seu filho? Ir no médico. E sabe qual é a grande prova de amor que você poderia fazer pro seu filho? Ir numa nutricionista. Porque se você começar a comer certo, você vai influenciá-los a comer certo. Sabe uma grande prova de amor que você poderia fazer pra sua família? É fazer terapia. Resolver essas questões, porque eles vão repetir. Tudo. Então, é a disposição de eu mudar para ser suporte na mudança do outro. Mas e aí a gente vai nos 2 maiores mandamentos, né? Por isso que a Bíblia é a razão de tudo, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim. mesmo. Só que eu só consigo amar o outro se eu estiver me amando, estiver crescendo. Eu só consigo gerar isso, porque passou dentro de mim. Então, né, no final, a Bíblia, o Senhor… Não, tá tudo ali. Tá tudo ali, tudo porque ali. exatamente Os isso, né? livros, na verdade, é a gente tentando de alguma forma dar ferramentas, ajudando as pessoas a praticar o que já tá tá ali. ali. Então, mas eu acho isso muito doido. Muito. E você falou uma coisa legal, né? Tipo, você quer mesmo. Né? E um outro ponto que eu observo na minha jornada de pastor, né? É que não tá doendo, né? O suficiente. E aqui é um ponto muito interessante. Até uma das coisas que você falou do seu pai, né? De tipo, ele chegar e falar assim: então, filho, a partir de agora, você anda com suas pernas. Nossa. O que ele tava dizendo? Eu não vou patrocinar. É tipo, eu vou deixar doer. Isso. Né? E eu vi uma história muito legal que um cara tava assim, ele chegou num lugar e tinha um cachorrinho chorando. Aí o cachorrinho ficava chorando no cantinho assim. E aí ele perguntou pro outro: o que esse cachorro tá chorando, né? Aí o cara falou assim: ele tá sentado em cima de um prego. Aí ele falou: por que ele não sai? Porque não tá doendo o suficiente. Nossa, muito bom. E esse é o ponto. Porque assim, dói você pode agora ir lá pra falar assim: não, eu vou sair daqui, cara. E eu vou resolver esse negócio da minha saúde. Ou você vai ter que esperar o diagnóstico. Você vai ter que esperar o médico falar: meu amigo, ou você faz uma coisa ou você vai morrer. E aí, tem que cuidar, entendeu? E aí pode ser tarde demais, né? Exato. Então, a pergunta é: tá doendo quanto? Nossa, exatamente isso. Porque assim, quando dói de verdade… E assim, poderia falar coisas lindas. Mas, cara, não é. É se eu quero. Porque quando eu quero, eu faço acontecer. É uma coisa assim, é a força de vontade. Às vezes a pessoa tá na minha frente, eu sei que ela tá mentindo. Ela tá me contando história. Se enganando. Ela tá se enganando. Então assim, não vai ter mudança. Você pode ser…
não vai ter mudança. Porque eu sou autorresponsável pelas minhas decisões. Porque, né, tem até um estudo que fala que a gente faz cerca de não sei quantas mil decisões por dia. A roupa que eu vou pôr, se eu vou ligar, se eu não vou, se eu vou xingar, se eu não vou, se eu vou… São muitas decisões. Então, assim, está no meu controle essas decisões. Só que o ser humano faz o quê? Desde lá do Éden. Culpa o outro. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, mas é minha mãe, ela não sei o quê. Ah, mas é porque você… né? É tudo sempre sobre o outro. E o coach, ele traz muito esse olhar. Não, amigo. Não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com o que fizeram com você. Tu acorda, entendeu? Ninguém vai ficar aí querendo te ajudar. Tá todo mundo pensando em si mesmo. Se liga, eu dou uns pentelecos, assim, sabe? Sabe, acorda. E Deus, no caminho, Ele vai colocar pessoas que vão te ajudar. Como você citou algumas pessoas na sua jornada. Mas você não tem como ficar cobrando e esperando isso. Então você vai fazer, né, o que está ao seu alcance, e deixa que o Senhor vai colocar pessoas, vai aparecer gente, mas o problema é se a gente fica nessa espera, né? Nossa. De tipo assim, não, esperar alguém fazer por… Não vai. Eu lembro que quando eu tava convertendo, eu contei dessa minha amiga Bruna Moretti, inclusive hoje ela é uma das líderes jovens da Zion, maravilhosa. Sim. Você sabe quem é? Sim, que é esposa casada do Nick. com o Nick. Né? Nick já veio no podcast. Era ela que trabalhava comigo no Spot. É mesmo? Diante de Deus. Que legal. A Bruna? Não, eu conheci a Bruna do Antigo Testamento. Eu falo Cara, a Bruna do Antigo Testamento, ó. E a gente chegava no Spot pra trabalhar e tal. Ela foi trabalhar lá, ela queria fazer intercâmbio e tal. E o Senhor pegou ela assim de um jeito também. E aí eu lembro que a Bruna começou a namorar o Nick. E o Nick era um gênio da Bíblia. O Nick, tipo, sabia tudo. Sabe o que eu fazia, Douglas? Por isso que eu falo, quando você quer, cara, você se mexe. Ninguém na Hilson ligava muito pra mim, não tinha muita… Sei lá, eu falava assim, amiga, você tá aprendendo um monte com o Nick, me ensina também. Aí eu falei, como que eu posso? Ela falou assim, vem almoçar comigo de quarta-feira. Toda quarta-feira, né, eu batia lá na casa dela, comia comida ainda, filava uma boia da tia Flávia. E ela me ensinava. Então ela falava, amiga, lê esse livro Enraizado. Amiga, lê esse livro aqui, O Avivamento, não sei o que lá. Lê esse livro aqui. E a Bruna foi me ajudando. Porque ela bebia ali do Nick, que tava anos-luz na caminhada com o Senhor. E me passava. E assim, as pessoas ficam, mas é porque na minha igreja não tem célula. E fora hoje com a internet, né? Poxa, o nosso canal aqui, por exemplo, tem, sei lá, depois tem que até olhar, atualizar aí, né? Deve ter uns 1.400, 1.500 vídeos. Entendeu? E sobre tudo, sobre todas as coisas. Isso é um canal. Eu já vi muitos tudo daqui. Que tem, né? Tudo que tem disponível. Hernandes Dias Lopes, todas as pregações. Nossa. E o sei lá, o Nicodemos. Ou se você gosta de uma coisa mais pentecostal. Tem de tudo. Então, hoje em dia, tipo, vai ser difícil chegar diante do Senhor e falar, Senhor, não tive oportunidade. Assim, porque tem a Bíblia em todas as versões. Tem o aplicativo de graça. Não consigo comprar uma Bíblia. Tem um aplicativo de graça com todas as versões. E não existe desculpa. Tem The Chosen, tem milhões de tudo. séries. E graças a Deus, a gente tá vivendo um hype, né? A gente poderia dizer assim. De mais acesso, demais… Porque quando eu era da Sara Nossa Terra, por exemplo, naquela época, imagina, não existia quase nada, né? Até quando eu me converti, que foi 2018, que não tinha podcast, eu lembro que eu assistia a pregação do Dave, que ele já fazia vídeos. Eu lembro que eu via de alguns pastores gringos. Porque eu sempre gostei de ver conteúdo de fora também, porque eu praticava o inglês, eu gostava. Mas assim, do Brasil não tinha muita gente, assim. E aí, quando você vai conversar, aí começou a surgir mais. Por exemplo, aqui diz o Scope, nossa, o tanto que eu já vi de ministração, gente. Tem um canal que eu escuto muito, que é uma menina gringa, que é a Sadie. A Sadie chama Who That's Podcast. Muito legal. Eu lembro que eu tinha terminado um relacionamento, eu falei, eu preciso aprender sobre relacionamento com Deus primeiro, antes de pensar em alguma coisa. Aí eu assisti uma série, Relationship Goals, do Michael Todd. Muito bom. Eu passo pra todas as minhas clientes, porque ele fala, cara, solteiro, mas não sozinho. Aí ele explica do tempo da solteirice, aí depois ele explica dos princípios pro relacionamento. Aí depois ele explica, tem um episódio que chama Sex Container. Se você tem dúvidas sobre sexo, veja. Sex Container. E um outro que chama The Sex On You. E tem legenda, tá, gente? Que é o container do sexo, né? E o sexo tem você. E ele explica que o sexo é como a água, né? Que pode gerar vida, mas pode gerar morte no contexto errado. Ele traz esse exemplo. A água, ela gera vida. E ele é lúdico, né? Ele sempre traz os exemplos, traz as Nossa, coisas no palco. É muito aí. Não, ele é um showman. E assim, cara, ninguém me pegou na mão e falou, venha entender de relacionamento. Eu falava, cara, eu preciso entender. Eu quero viver um relacionamento com o Senhor. Eu quero ter um casamento do Senhor. Como que eu faço? Então, no fundo, Douglas, é
a vontade de você virar e falar assim, cara, eu quero isso, eu vou negar. Parece que você é louco por muito tempo. Nossa, que eu já fui chamada de extremista, radical e sem noção. Mas hoje eu posso dizer que vale a pena. E que o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Minha mãe sempre falou isso. Eu nunca vi alguém obedecer ao Senhor e ser confundido e envergonhado. Amém. A minha mãe, crente da Congregação Cristã do Brasil, maravilhosa, assim. Então, ela sempre fala isso. Toda vez que você optar por obedecer o Senhor e se render, o Senhor vai te encher de amor, te ensinar. Pode ser aquilo que você não queria, mas vai ser algo muito melhor. Porque Ele é um pai que sabe tudo e que tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Então, assim, é tão maravilhoso, né? É tão bom você realmente optar por conhecer a palavra. E hoje tem essas outras ferramentas, graças a Deus, que nos ajudam nessa caminhada. Porque realmente você começa a ler a Bíblia, você fica meio perdido no começo, né? Sim. Então eu acho que a gente tá numa fase, assim, que tá maravilhoso, assim, tantos conteúdos para todos os tipos. Então não tem mais desculpinha. A desculpinha é… Você, sabe, cria vergonha na cara e vamos… Se mexe. E se mexe, porque ajuda tem… Sabe, tamo aí, né? Tem tantos canais, Jesus Copy aqui, ensinando tanto. Ó, então, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem uma ferramenta aqui no altar, tá? 63 dias pra mudar você, seus hábitos e a plenitude, atingir a plenitude do seu corpo, mente e espírito. Vai trabalhar essas 3 coisas, 21 dias cada uma. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ter acesso, tá bom? Então você clica aí, pede o seu, ou vai estar nas livrarias perto de você. A Thomas Nelson espalha no Brasil inteiro. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito esse material. Jess, obrigado. Eu amei. Obrigado por esse papo, foi uma honra. Delícia, recebê-la obrigada, aqui. Douglas. Obrigado, Eric, trazido ela aí. Deus abençoe muito, abençoe Amém. o casamento de vocês aí. Amém. Vocês estão vendo o comecinho aqui, daqui a pouco eles vão casar. Em Isso é nome muito de bom. Jesus. Deus continue dando sabedoria e discernimento aí nessa jornada. Pra vocês também, continuem fazendo o que vocês fazem. Eu já conversei com a sua esposa, uma fofa, a Val. querida. Quero muito chamá-los também pro meu novo podcast. Beleza. Estamos juntos aí, servindo a nossa missão, né? Amém. Obrigada Amém. pelo papo, adorei, me diverti, chorei. E comprem, gente, comprem o devocional, Sim. presenteiem, é um ótimo presente também. Só que é isso, expliquem que tem que fazer, tem que fazer, tem que não fazer. É enfeite, não é enfeite para a estante. E depois me contem lá no direct o que vocês estão achando, que eu vou ficar muito feliz e muito grata. Obrigada, Legal. querido. Obrigado você que ficou ouvindo, assistindo. Agora estamos no Spotify também aí. Dá pra assistir no Spotify também. Mas obrigado você que ficou por aqui. De novo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa um comentário aí que mais mexeu com você. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.